Pessoas que trabalham em uma lanchonete. Qual o pedido mais estranho que você já recebeu de um cliente? Eu trabalhava em uma pizzaria e, um certo dia, um homem entrou e pediu uma pizza personalizada de queijo. Então, ele especificou que não queria molho, acrescentou que ele não queria queijo e decidiu que gostaria de adicionar alguns tomates frescos não cozidos como cobertura. Cozinhamos a massa da pizza e jogamos alguns tomates frescos em cima. Ele então passou a usar a massa da pizza como prato para os tomates. Depois que comeu os tomates, jogou fora a massa da pizza. Que tipo de louco faria isso? Eu estou confuso. Isso foi a coisa mais estranha que nesse tópico. Acho que ele estava brincando com vocês. Ele estava louco de tédio naquele dia, não há outra explicação. Drogas? Eu ficaria surpreso se as pessoas me dissessem que a metade dos relatos nesse tópico as pessoas não estivessem drogadas. Me parece um alienígena tentando agir como um humano. No ensino médio, trabalhei no Subway local. Todas as noites, entre 30 minutos a 1 hora antes de fecharmos, um homem alto, afro-americano, com o corpo de linebacker da NFL, entra e não importa quantos ou qual. Ele levava tudo que restava dos nossos biscoitos durante a noite. 2 passas de aveia? 1 dúzia de gotas de chocolate? Um punhado de tudo? Não importava. Ele comprava todos os biscoitos restantes e ia embora. Nós o apelidamos de Cookie Monster. Provavelmente teria sido mais barato para ele aprender a assar do que apenas comprá-los na loja. Para ser justo, não sei o que o Subway faz com seus biscoitos, mas eles são tão deliciosos. Eu amo assar e nunca consegui fazer igual. Minha cidade tinha muitos estudantes de intercâmbio da Coreia do Sul. Eles sempre pediam sanduíches de almôndega com colheres de sensação de frutos do mar, que era apenas maionese e imitação de caranguejo. Em seguida, era torrado. Tinha um cheiro horrível. Também tinha um cara que mal conseguia falar de tão chapado. Ele queria todos os molhos no seu lanche. No final, ficou mais parecendo como uma sopa. Então ele chegou ao caixa e lembrou que não tinha dinheiro. Então ele foi embora. Meu gerente perguntou se alguém queria. Um cliente que eu tinha anos atrás pegava os frutos do mar, acrescentava atum, acrescentava molho de cebola doce e torrava. Cheirava a morte. Trabalhei no turno da noite no Subway durante a faculdade. Um cliente sempre vinha às 3 da manhã e pedia que torrássemos o sanduíche dele. Literalmente. Estou falando que a coisa toda era basicamente carvão. A primeira vez que ele veio, quando eu estava no turno, tirei o sanduíche dele da torradeira e ele me disse para colocá-lo de volta. De novo e de novo. Eu pensei que ele era um cara bêbado zoando com a minha cara. Aparentemente, ele gostou muito do gosto do sanduíche todo queimado. Fiquei enojado, mas contanto que ele me pagasse, eu realmente não me importava. Isso me lembrou de um idiota que sempre pedia sanduíches de pão achatado de 60 centímetros de comprimento antes de fecharmos. Ele exigia que torrássemos cada sanduíche separadamente por 8 minutos com todos os vegetais. Se alguém tentasse torrar os sanduíches juntos, ele se recusava a aceitar e insistia que recomeçássemos. Nunca tinha um gerente para o turno de fechamento, então esse idiota só gostava de intimidar quem estava trabalhando. Ah, então maionese regular, extra e sriracha. Acho que ele queria saber qual o sabor de um incêndio em uma lixeira. Se tem algo que aprendi com esse tópico, é que o pedido do meu filho de pepperoni no pão branco com maionese e picles não é tão estranho assim. Eu trabalhava no McDonald's. Tínhamos um cliente que queria um quarteirão simples, sem pão e picles extra. Basicamente era apenas um hambúrguer de carne 1/4 com meia xícara de fatias de picles por cima. Eu trabalhei em um Burger King no meu primeiro ano do ensino médio. Eu estava no quadro de especialidades, principalmente frango e peixe. Esse pedido veio para um frango original com HHHH mayo. H no treinamento significava pesado ou extra. Perguntei ao meu gerente se era um erro de digitação e eles disseram que não. Esse cara vem uma vez por semana e pede sanduíche. Juro, quando meu gerente disse que o sanduíche estava no ponto correto, a maionese estava mais grossa que o próprio hambúrguer de frango. Eu senti que precisava tomar um banho depois disso. Meu pai come maionese assim, ele guarda pacotes de maionese no carro porque os lugares nunca colocam o suficiente, mesmo quando você pede mais. Ele come seus sanduíches dando uma mordida, esguichando maionese, dando uma mordida, esguichando maionese e etc. Não posso comer perto dele quando ele está comendo um sanduíche. Não trabalho mais lá, mas o único pedido que ficou em minha mente, acima de tudo, foi a vez que um cara ligou para pedir 2 sanduíches e explicou que um deles era para sua esposa grávida de 7 meses. Ele tinha uma lista contendo exatamente tudo que ela queria, então eu fiz exatamente como estava escrito. Depois, fiz o dele, ele pagou e tudo estava certo. Então, cerca de 10 minutos depois, o telefone toca e eu atendo. E há uma mulher ao telefone gritando comigo, dizendo que eu fiz o sanduíche dela errado e que ela queria molho ranch ao invés de maionese, e que ela mandaria o marido voltar para eu refazer
fazê-lo. Então o cara volta e já chega se desculpando profundamente, explicando que sua esposa está grávida e com os hormônios à flor da pele. Eu assegurei a ele que já gritaram comigo por muito menos, não é grande coisa, vou refazer sem nenhum custo. Ele estava com o sanduíche em que eu tinha feito errado. Refiz o novo sanduíche e joguei o antigo fora. Enquanto estou anotando o pedido, mesmo sendo grátis, ainda tinha que ser cobrado $0 para precisão na contagem de pão. Nesse momento, o telefone toca. Então, eu entrego o sanduíche ao homem, atendo o telefone e lá está uma mulher ao telefone chorando histericamente do outro lado da linha. Então eu pergunto se ela está bem e ela me informa que ligou mais cedo e ela se sentiu horrível por gritar comigo porque ela percebeu que quem havia errado foi ela. Ela escreveu errado e não foi minha culpa. E o tempo todo eu disse a ela que estava tudo bem. Não é grande coisa e já resolvemos isso. Você está bem, não se preocupe com isso, não é nada demais. E então ela, ainda soluçando, me perguntava, você me perdoa? E eu dizia, está tudo bem, não se preocupe. E ela disse, não, você me perdoa? Eu disse, sim, não se preocupe com isso. E ela perguntou novamente, mas você me perdoa? E eu respondi, sim, eu te perdoo. Tenha uma ótima noite, senhora. Depois disso, ela desligou. Ainda me lembro disso, mesmo 7 anos depois, porque foi a única vez que recebi a ligação de um cliente, não apenas para se desculpar, mas também chorando por causa disso. Não me lembro qual era o sanduíche específico. A única coisa que eu sei dizer é que era um peito de frango assado no forno, mas realmente estou dando um tiro no escuro. Como uma recente mulher grávida, posso atestar que os hormônios não são brincadeira e você é uma pessoa incrível por lidar muito bem com a situação. Ó cara, descobri que estava grávida, tive enjoos matinais horríveis. Eu não consegui engolir nada, exceto algum tipo de pão ou macarrão e molho marinara. Fui ao Subway comprar um sanduíche de almôndega e a funcionária disse, sinto muito, acho que estamos sem almôndegas. E tive que gentilmente dizer a ela que não me importava e só queria desesperadamente pão e molho. Eu estava grávida apenas 2 minutos naquele momento, então eu só posso imaginar como uma mulher grávida de 7 meses estava se sentindo para agir assim. Tínhamos discos de ovos congelados que aquecíamos no forno. Eu digo ovo, mas na verdade era um círculo congelado de claras de ovos com um pedaço amarelo no meio, que pode ou não faltar dependendo da sorte. Tínhamos um cara que vinha todos os dias no turno que eu estava e pedia apenas o disco de ovos, mas não queria que esquentássemos. Entregávamos a ele os discos rígidos, congelados e de aparência repugnante que soavam como pedras quando batidos contra o balcão, cobertos de flocos de gelo. Ele mal falava inglês, então a primeira vez que ele apareceu ficamos muito confusos para entender o mínimo, mas uma vez que entendemos, ele ficou muito feliz com seus discos de hóquei. Este é definitivamente o mais original que li até agora. Que hábito alimentar estranho. Talvez um dos seus amigos tenha pregado uma peça nele e dito que esse é um lanche americano comum e que ele está apenas tentando se encaixar. Aposto que esse cara estava levando para casa ou para o trabalho e os comprou congelados para aquecer mais tarde. Infelizmente não, nós o vimos pegar um garfo e comê-los como se fossem pedras. Era o tipo de coisa da qual você não consegue desviar os olhos, apenas puro horror. Não é pedido, mas meu namorado me contou que um cliente entrou com um fantoche do Kermit, sapo dos Muppets. O cliente falou através do fantoche. Meu namorado entregou o troco ao fantoche e também o sanduíche. Eu trabalhei no Subway há muito tempo e um cara pedia 2 sacos cheios de alface no sanduíche todos os dias. Imagine 2 kg de alface em algum pão. Ele pedia com tanta frequência que eu sabia que deveria ir lá atrás pegar 2 sacolas cheias só pra ele. E ele comeu lá? Parece que ele encontrou uma maneira discreta de fazer o Subway lhe dar alface preparado de maneira barata. Haha, eu nunca ouvi comer lá. Acho que acabei de descobrir uma maneira de conseguir espinafres e pepinos baratos. Trabalhei no Subway há muitos anos. Havia um casal que vinha com uma certa frequência. A moça queria apenas uma porção dupla de queijo americano com pão branco, sem vegetais, sem molhos, apenas queijo. Nunca cobrei pelo queijo extra, pois imaginei que os vegetais que ela não pedia estavam compensando. Eventualmente, ela começou a pedir mais e mais queijo, até que chegou facilmente 10 vezes mais o que viria nele. Ela deve ter ficado chateada quando eu parei. Aquele sanduíche de queijo provavelmente teria custado cerca de $10 se eu fosse cobrar por ele. Eu estava no Subway no mês passado e estava na fila atrás de um cara mais velho que pediu 2 daqueles sanduíches de queijo, nem mesmo torrado, apenas queijo frio no pão comum. O sanduicheiro parecia confuso e ficava perguntando se ele tinha certeza, e o cara dizia, sim, é isso que ela quer, me desculpe. Trabalhei no Subway por alguns meses depois do ensino médio. Enquanto trabalhava lá, uma cliente muito educada, que estava grávida na época, vinha a cada 2 semanas e pedia o mesmo sanduíche de presunto. O que tornava esse sanduíche tão estranho era que ela pedia 1 tonelada de azeitonas pretas, e em dobro, punhados inteiros de azeitonas pretas, tanto que era difícil fechar e embrulhar o sanduíche sem que algumas azeitonas caíssem. Alguns dos meus colegas de trabalho se recusavam a colocar tantas azeitonas. Que eu saiba, não havia regras estabelecendo um limite para a quantidade de azeitonas pretas que um cliente poderia solicitar. Então, eu sempre obedeci. Sabendo disso, ela recusava a ajuda dos meus colegas de trabalho, esperando
esperava que eu fizesse seu longo sanduíche de azeitona preta. Ela sempre comentava que era uma coisa que ela começou a pedir depois que engravidou e era o bebê que queria as azeitonas. Algum tempo se passou em que eu não a via mais entrar, até que um dia eu a vejo entrar com um carrinho e sua filha recém-nascida. Ela trouxe para que eu pudesse a conhecer a bebê azeitona. Ela me agradeceu por todas as vezes que eu fiz o sanduíche de azeitona do jeito que ela gostava e depois pediu um sanduíche de presunto. Só que dessa vez ela pediu apenas algumas azeitonas. Saí do Subway um tempo depois, mas eu ainda penso naquele sanduíche e no bebê de azeitona de vez em quando. Eu trabalhava no Subway próximo ao motel mais obscuro da cidade e prostitutas vinham o tempo todo. Na maioria das vezes elas estavam bem, mas uma senhora entrava e pegava combinações de frios e pedia óleo. Sempre adorei ver os novos funcionários fazerem a comida dela por causa do olhar divertido, transformando-se em confusão, transformando-se em horror quando ela exigia mais óleo. Esvaziava a garrafa no sanduíche e ela ficava toda irritada e rudemente pedia para reabastecer e continuar. Quando terminava, o pão estava tão saturado de óleo que ele se desfazia se você tentasse tocá-lo. Você tinha que usar o papel para tentar derrubar a bagunça oleosa em uma bolha vagamente subformada e enrolá-la rapidamente antes que vazasse por toda parte. Eu sempre desejei que ela ficasse no saguão para comê-lo apenas uma vez, para ter certeza de que ela realmente pretendia usá-lo como comida, mas ela sempre voltava para o motel para fazer seu banquete oleoso. Outra pessoa nesse tópico encontrou uma maneira de obter um monte de alface preparado e barata do Subway. Essa mulher encontrou lubrificante barato. Não é uma lanchonete, mas fui pizzaiolo por anos em um restaurante muito bom. Um dia chegou na pizzaria um ônibus cheio de pessoas com necessidades especiais e seus ajudantes. Chegaram entre o almoço e o jantar, cerca de 2:30 da tarde. Todos eles fazem seus pedidos, música italiana tocando, deliciosos pães caseiros na mesa e todos se divertindo. A comanda vem até mim, nada memorável, exceto por essa pizza específica. Pizza de queijo pequena, sem queijo, sem molho. Eu verifico com o servidor, sim, foi isso mesmo que ele pediu, sem óleo, sem nada. Então eu faço isso, uma linda bola de massa fresca, habilmente jogada e moldada em uma pequena pizza. Eu fico em cima dele no forno, estourando as pequenas bolhas que sobem, empurrando-as de volta para baixo. Acabou e cortei em 6 fatias. Eles a levam para a mesa, o chefe pede para que eu saia e certifique-se de que todos estão gostando da refeição. Eu vou. O senhor comendo aquela pizza única está em êxtase e diz para mim e todo o restaurante que essa é a melhor pizza que ele já comeu. Eu realmente acredito que ele mencionou isso. Isso foi há cerca de 20 anos e penso nessa mesa com frequência. Eu cozinhei e vendi milhares de pizzas e essa foi a mais memorável com certeza. Espero que aquele cara esteja bem e que ainda esteja experimentando todas as pizzas que esse mundo tem a oferecer. Ele estava feliz com isso. O fato de que não faz sentido para mim em qualquer nível não importa. Estou feliz que ele estava feliz. Pão é muito bom por si só, então ele provavelmente só queria o sabor e a textura da massa, o que faz sentido.